Sejam bem-vindos a mais uma aula da língua portuguesa. E hoje a gente vai retomar um pouquinho da nossa aula passada, tá? Que foi sobre discurso direto e discurso indireto. O que é o discurso direto? É o texto, né? É o discurso qual o personagem ele participa da história, né? O texto ele está escrito na primeira pessoa, né? O eu está participando da história. Geralmente são os textos que tem dois pontos, travessão, né? Então, o narrador ele não é só observador, ele é participativo, certo? E o discurso indireto? No discurso indireto, o narrador ele não participa, né? Ele simplesmente narra, né, os fatos que estão acontecendo, né, de outra pessoa. Então ele não participa. Então o que ele é? Ele expressa o que os personagens falam e pensam, certo? Lá na página 24 do livro de vocês, tá assim, ó, releia esse trecho, né? Que trecho? O trecho que está acima lá, ó. Releia esse trecho. Durante a viagem, um deles propôs: Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Sublinhe o trecho em discurso direto, né? Então, você vai sublinhar o trecho que está com discurso direto. Como que eu sei qual é o trecho que está com discurso direto? Porque, olha só, vamos abrir, né? Então, vamos, quer dizer que tem eu e mais alguma pessoa, né? Vamos, tá? Então, eu estou participando. Outro sinal é o travessão. Alguém está falando, certo? Agora, reescreva o trecho transformando-o em discurso indireto. Esse mesmo trecho agora. Tá? Então, durante a viagem, um deles propôs. Então, como que vai começar? Ó? Durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu que encostasse a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Tá? Então, vocês viram que aqui não teve fala do narrador, né? Ele simplesmente só narrou a fala, né, de uma terceira pessoa, certo? Então, aí vocês vão conferir, né, o de vocês e depois vocês vão passar para a página 25 com a palavra. Agora, conheça outras lendas. Siga essas orientações. Aí, ó, tem aí, número 1. Pesquise lendas em sites, livros e revistas. 2. Escolha a lenda de que mais gostar, tá? Que mais você mais gostou. Imprima uma cópia do texto e cole no seu caderno. O caderno não está com vocês, então vocês vão imprimir. Se não tiver impressora, copia, tá bom? Numa folha e deixa aqui dentro do livro de vocês, tá? De português, tá, gente? E depois nós vamos colar no caderno, tá bom? Quando a gente voltar. Depois, leia a lenda algumas vezes para memorizá-la e combine com o professor um dia para contá-la aos colegas. Então, vocês vão ler e depois nós vamos tá conversando sobre isso aí numa videoaula sobre essas lendas, certo? Não serão todo mundo vai contar num dia só, tá bom? Então, eu vou escolher, cada aula eu vou escolher 2 pessoas ou 3 para estar contando naquele dia. Combinado? Dicas para a apresentação da lenda. Então, olha só. Então, vocês vão ter alguma dica. Fale calmamente e pronuncie corretamente as palavras. Procure falar em tom de voz que todos possam ouvir, não muito alto e nem muito baixo, que fica cansativo. Faça a entonação adequada, sugerida pelos sinais de pontuação e pelos fatos que estão sendo contados, então, ou seja, respeita a pontuação. Conte a lenda com entusiasmo, ou seja, interprete-a. Se pede para chorar, então você tem que. Então ele chorou, então você tem que colocar a entonação, tá? Aumente e diminua o tom de voz para provocar suspense e criar expectativa nos ouvintes. Use gestos e expressões fisionômicas, porém sem exagero. Use modulações de voz diferentes para reproduzir as falas dos personagens. Então, depois que você fizer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar
vocês vão filmar um vídeo contando essa lenda, tá bom? E aí você vai colocar no grupo, para que os colegas possam estar vendo, então, ouvindo e assistindo a sua lenda. Combinado? Então, faça com bastante entusiasmo. Se você quiser caracterizar, você pode caracterizar, tá bom? Usa a sua criatividade para você, então, contar a sua lenda, certo? Lembre-se, o vídeo é seu, então capricha. Combinado? Depois, após as apresentações, converse com o professor e com os colegas sobre as histórias contadas. Aí depois nós vamos conversar sobre essas lendas, tá bom? E vocês, então, vão apresentá-las aqui. Tirar de letra. Na página 26, então, olha só, reconto de lenda. Nesse capítulo, você vai descobrir que as lendas são histórias fantásticas criadas por povos diferentes culturas para explicar um mistério. Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico, então elas contavam essas histórias miraculosas, né, para explicar alguma coisa para as pessoas que elas perguntavam, entendeu? Então, aí essas histórias, e algumas pessoas, essa história ia passando de geração em geração, e algumas pessoas iam acreditando nisso, né? Até que surgiu alguém começou a colocar dúvidas, né? Mas como assim? Né? Aí veio então, né? Aí vem então a filosofia e depois a ciência que, né, desmistificou então as lendas. Agora, número 1, ouça a lenda que será contada pelo professor. Anote os principais dados e fatos dessa lenda. Título, personagens, principais fatos. Na introdução, como que ela começa, como que foi o desenvolvimento dessa lenda e como que foi o final dessa lenda. Então, agora eu vou contar para vocês a história da Vitória Régia. Conta-se a lenda de uma índia chamada Nayá, que ao contemplar a lua, Jaci, que brilhava no céu, apaixona-se por ela. Segundo contavam os indígenas, Jaci descia à terra para buscar alguma virgem e transformá-la em estrela e levá-la ao céu. Nayá, ao ouvir essa lenda, sempre sonhava em um dia em que ela viraria uma estrela e iria viver ao lado de Jaci. Assim, todas as noites, Nayá saía de casa para contemplar a lua e aguardar o momento da lua descer do horizonte e sair correndo para tentar alcançar a lua. Todas as noites, Nayá repetia a mesma coisa, até que um dia, ao ver o reflexo da lua no rio Iguapé, sem hesitar, ela mergulha na tentativa de tocá-la. E então, Nayá se afoga. Jaci se sensibiliza com o esforço de Nayá e transforma numa grande flor da Amazonas, a Vitória Régia, que só se abre nas noites de luar. Então, essa é uma lenda, tá, que eu contei para vocês. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão recontar essa lenda. De que forma? Preenchendo aqui, então, esses retângulos aqui da página 26, tá? Depois, na página 27, com base nas informações contidas no esquema, você e seus colegas devem recontar a lenda contada em aula, tá bom? Então, assim, eu contei a lenda, agora vocês vão escrever a versão escrita por vocês aqui. Depois, vocês não preencheram aqui? Depois vocês vão reescrever, então, aqui agora, tá? O que vocês escreveram, aqui vocês vão reescrever, tá? Na versão já definitiva, certo? Então, vocês vão fazer também as atividades do caderno de atividades, tá bom? Que eu vou deixar também registrado ali, tá? Na plataforma, as páginas, certo? Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo.